Capítulo 5. A oração que desafia Satanás. Os 3 aspectos da oração. Nossa oração possui estes 3 aspectos: 1. Nós mesmos. 2. O Deus a quem oramos. E 3. Nosso inimigo, Satanás. Toda oração verdadeira possui os 3 aspectos. Quando oramos, naturalmente o fazemos por nosso próprio bem-estar. Temos necessidades, desejos e expectativas e então oramos por eles. Oramos a fim de suprir nossos pedidos. Mesmo assim, na oração verdadeira não devíamos simplesmente pedir as coisas relacionadas com o nosso próprio bem-estar, devemos também orar para a glória de Deus e para que o céu governe a terra. Embora as respostas às nossas orações nos tragam benefícios, a realidade do reino espiritual mostra da mesma forma que o Senhor obtém glória e que sua vontade é feita. Resposta à oração dá ao Senhor muita glória, pois revela a grandeza excelente de seu amor e poder ao atender ao pedido de seus filhos. Também indica que sua vontade seja feita. Não precisamos examinar isto com detalhes, pois todos os fiéis filhos do Senhor que têm alguma experiência na oração conhecem a relação entre estes seus 2 aspectos. Mas o que gostaríamos de lembrar aos crentes de hoje é o fato de que se na oração atentarmos para estes 2 aspectos somente, Deus e o homem, nossa oração é ainda imperfeita. Embora possa ser bastante eficaz, entretanto, existe derrota porque ainda não dominamos o verdadeiro significado da oração. Sem dúvida, todos os crentes espirituais estão conscientes da relação absoluta entre a oração, a glória e a vontade de Deus. A oração não visa apenas ao nosso próprio bem. Ainda assim, tal conhecimento é incompleto, devemos também notar o terceiro aspecto, que enquanto oramos ao Senhor, o que pedimos e o que Deus promete inexoravelmente ferirão o inimigo. Sabemos que o regente do universo é Deus. Não obstante, Satanás é chamado de o príncipe deste mundo, João 14:30, pois que o mundo todo jaz no maligno, 1 João 5:19. Assim, vemos que há 2 forças diametralmente opostas neste mundo, cada uma procurando vencer a outra. É verdade que Deus tem a vitória final, entretanto, nesta era antes do reino milenar, Satanás continua a usurpar poder neste mundo para opor-se à obra, à vontade e aos interesses de Deus. Nós que somos filhos de Deus pertencemos a Ele. Se ganharmos qualquer coisa sob sua mão, naturalmente significará que seu inimigo sofrerá a perda. A soma de ganho que temos é a quantia da vontade de Deus realizada. E a quantia vontade de Deus realizada é, por sua vez, a soma perda sofrida por Satanás. Uma vez que pertencemos a Deus, Satanás procura frustrar-nos, afligir-nos ou suprimir-nos a não deixar que nos firmemos. Este é seu objetivo, embora tal meta possa não ser alcançada porque podemos chegar ao trono da graça pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus, pedindo a proteção e o cuidado de Deus. À medida que Deus ouve nossa oração, o plano de Satanás é definitivamente derrotado. Ao responder nossa oração, Deus subverte a vontade maligna de Satanás, e, consequentemente, este não pode maltratar-nos segundo este esquema. Tudo o que ganhamos em oração é perda do inimigo. De modo que nosso ganho e a glória do Senhor estão em proporção inversa, à perda de Satanás. Um ganha, o outro perde, um perde, o outro ganha. À vista disto, em nossa oração não devíamos considerar somente nosso bem-estar e a glória e a vontade de Deus, mas também observar o terceiro aspecto, o que pertence ao inimigo, Satanás. A oração que não leva em consideração os 3 aspectos, é superficial, de pequeno valor, e pouco realiza. Não temos necessidade de falar acerca das orações superficiais, não fazem sentido e não procedem do coração, pois não têm efeito algum sobre qualquer dos 3 aspectos da oração. No caso de um cristão carnal, até mesmo sua oração sensível enfatiza somente o aspecto de seu próprio bem-estar. Seu motivo na oração é beneficiar-se a si mesmo. O que tem em mente é apenas suas próprias necessidades e desejos. Se tão somente puder fazer com que o Senhor responda à sua oração e lhe conceda o que o seu coração deseja, então está satisfeito. Não reconhece que existe tal coisa como a vontade de Deus, nem está cônscio do que seja a glória de Deus. E é claro que não tem a menor ideia a respeito do aspecto da presença de Satanás. Mas nem todos os crentes são carnais. Agradecemos ao Senhor e louvamo-lo porque muitos dentre seus filhos são espirituais. Quando oram, seu propósito não é egoísta de tal forma que fiquem satisfeitos se o Senhor tão somente responder à sua oração suprindo-lhes as necessidades pessoais. Também dão grande atenção à glória e à vontade de Deus.
Esperam que ele lhes responda a oração não porque desejam conseguir algo para si mesmos, mas porque Deus será glorificado na resposta à sua oração. Ao orar, não insistem em receber aquilo pelo que oram, porque têm cuidado somente da vontade de Deus. Quanto a essa vontade, não há questão em saber se o Senhor se agrada em conceder sua petição, mas se a resposta à oração não entrará em conflito com a vontade da obra, do governo e do plano de Deus. Dás atenção não somente à oração em si mesma, mas também ao relacionamento de tal oração com a perspectiva ampla da obra do Senhor. Portanto, sua oração cobre os dois aspectos, Deus e o homem. Entretanto, muito poucos cristãos consideram o terceiro aspecto, o de Satanás em sua oração. O objetivo da oração verdadeira toca não somente o ganho pessoal, às vezes nem se pensa neste aspecto, mas também a glória de Deus e a perda do inimigo. Não consideram que seu próprio bem-estar seja de importância maior. Em vez disso, consideram sua oração altamente eficaz se fizer que Satanás perca e que Deus seja glorificado. O que procuram em oração é a perda do inimigo. Sua visão não está restrita ao seu ambiente imediato, mas tem como perspectiva a obra de Deus e sua vontade no mundo inteiro. Deixem-me acrescentar que com isso não quero sugerir que somente levam em consideração os aspectos de Deus e Satanás e esquecem inteiramente do aspecto pessoal da oração. De fato, quando a vontade de Deus é feita e Satanás sofre perda, estas pessoas inexoravelmente terão benefício. O progresso espiritual do santo pode, portanto, ser julgado pela ênfase dada em sua oração. A parábola de Lucas 18. Na parábola registrada em Lucas 18, 1 a 8, nosso Senhor Jesus abrange os três aspectos da oração sobre os quais estamos falando. Com relação a isto, note, por favor, que encontramos menção de três pessoas na parábola, a saber, 1. O juiz, 2. A viúva e, 3. O adversário. O juiz, de um modo negativo, representa a Deus, a viúva representa a igreja de hoje ou os cristãos fiéis, enquanto o adversário representa nosso inimigo, o diabo. Quando explicamos esta parábola, muitas vezes damos atenção somente à relação entre o juiz e a viúva. Notamos que o juiz, que não teme a Deus nem respeita aos homens, finalmente decide o caso da viúva por causa de sua petição incessante, e, concluímos, que uma vez que nosso Deus não é como este juiz iníquo, por certo nos atenderá rapidamente se orarmos. Ora, isto é quase tudo que explicamos com respeito a esta parábola. Mas muitos de nós estamos inconscientes do fato de estarmos negligenciando outra pessoa importante da parábola. Vejamos que se não houvesse o adversário, esta viúva não teria necessidade de comparecer perante o juiz. Porém ela é levada a procurar o juiz porque está sendo oprimida pelo adversário. Especialmente quando consideramos suas palavras ao juiz, não podemos deixar de reconhecer o lugar que o adversário tem nesta história. Para ser breve, as Escrituras meramente registram estas poucas palavras: julga a minha causa contra o meu adversário, mas esta curta sentença contém muito. Não representa ela uma situação agonizante? Ao pedir justiça, revela que houve erros cometidos. De onde vêm tais erros e tais ofensas? Procedem da opressão do adversário, e assim descobrece a profunda inimizade que existe entre ele e a viúva. Fala também do severo sofrimento que esta viúva tem passado nas mãos do adversário. O que reclama perante o juiz deve ser indubitavelmente uma recapitulação de suas experiências passadas e sua situação atual. E ela pede que o juiz julgue os atos errados cometidos contra ela e que lhe faça justiça. Em certo sentido, este adversário é a figura central da parábola. Sem ele não haveria a perturbação da viúva e então ela não compareceria perante o juiz, estaria muito comodamente vivendo em paz. Sem dúvida, não havendo o adversário não haveria nem história nem parábola, pois o que ocasiona todos os problemas é esse adversário, ele é o instigador de todas as confusões e aflições. E assim deve ser o foco de nossa atenção enquanto examinamos os três personagens desta parábola, um a um. O juiz. O caráter deste juiz é revelado. O caráter. O caráter. Este juiz é a única autoridade numa determinada cidade.
Governar inteiramente. Este juiz é a única autoridade numa determinada cidade. Governar inteiramente. Em certo sentido, esta é uma figura do poder e autoridade de Deus. Embora no presente Satanás reine temporariamente sobre o mundo, ele é somente um usurpador que ocupou o mundo pela força. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, lançou fora o príncipe deste mundo. Em sua morte ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, Colossenses 2,15. Embora o mundo ainda esteja no maligno, e totalmente ilegal. E Deus já determinou um dia quando o reino será retomado e seu filho será o rei deste mundo por 1000 anos, e daí para frente, então para a eternidade. Mas antes que este tempo chegue, Deus somente permite que Satanás permaneça ativo, enquanto Deus mesmo detém as rédeas do governo deste mundo. Satanás pode governar sobre tudo que pertence a si mesmo, e pode até perseguir todos os que pertencem a Deus. Entretanto, tudo isto é só por pouco tempo. E mesmo neste curto período, Satanás está inteiramente restrito por Deus. Ele pode perturbar os santos, mas somente dentro de certos limites. À parte do que Deus permite, o inimigo não tem autoridade alguma. Podemos perceber isto claramente na história de Jó. Assim como este juiz governa uma cidade inteira, também Deus reina sobre o mundo todo. E assim como é altamente impróprio que as pessoas que estejam sob a jurisdição de um juiz perturbem os outros, desta forma tornando-os adversários, também é extraordinário, até mesmo monstruoso, que Satanás, que está sob o governo de Deus, persiga os santos. O caráter deste juiz é revelado por suas próprias palavras, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Deve ser uma pessoa verdadeiramente moral, pois não tem respeito por Deus nem pelos homens. Mas por causa das vindas incessantes da viúva pedindo justiça, ele fica tão perturbado e cansado de suas petições que finalmente lhe concede vingança. O Senhor Jesus emprega esse juiz em termos negativos para sublinhar a bondade de Deus, pois Deus não é igual ao juiz iníquo da parábola, pelo contrário, ele é o nosso Pai gracioso e nos protege, como ele gosta de dar-nos as melhores coisas. E não é como o juiz da parábola que não se relaciona com a viúva. Ora, se um juiz como o da parábola está disposto a julgar a causa da viúva para livrar-se de sua incessante importunação, quanto mais Deus, que é todo virtude e bondade, e que se relaciona tão intimamente conosco, julgará a causa de seus filhos que orem a ele incessantemente. Se um juiz imoral julga a causa de uma mulher por seu contínuo clamor, não operará Deus por seu próprio povo? O motivo de a viúva finalmente obter o consentimento do juiz de julgar sua causa deve ser encontrado em sua petição incessante. Ela não pode ter esperança no próprio juiz, pois sabe que ele é imoral e sem virtude. Entretanto, devemos reconhecer que a resposta à nossa oração a Deus não vem somente por causa de nosso orar sem cessar, o que em si mesmo deve ser suficiente para obter o que pedirmos, mas também por causa da bondade de Deus. É por isso que o Senhor Jesus termina a parábola dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Estas palavras, não fará Deus, implicam uma comparação. Assim como a viúva depende inteiramente de sua petição incessante como meio de conseguir o que pede, não receberemos também o que pedimos por causa de nossa oração constante a Deus e por causa de sua bondade? A viúva. A viúva não tem a quem recorrer. A própria palavra viúva trai o fato de seu isolamento. O marido de quem ela sempre dependeu está morto. Agora está viúva. Ela verdadeiramente serve como um tipo para nós, os cristãos, no mundo. Nosso Senhor Jesus já subiu aos céus, de modo que, falando simplesmente do ponto de vista físico, os cristãos estão sem amparo como qualquer viúva. O ensinamento de Mateus 5 revela as condições dolorosas dos cristãos. Devemos ser os mais mansos de todos, e não devemos oferecer resistência de qualquer tipo, e, portanto, sofremos perseguição e até humilhação em todos os lugares. O Senhor Jesus e seus apóstolos nunca instruíram os crentes a procurar poder e posição neste mundo, em vez disso, ensinam-nos a ser humildes e mansos, aceitando o desprezo e a perturbação deste mundo e recusando-nos a reivindicar qualquer coisa segundo o direito ou a lei. Tal é a posição dos cristãos e o caminho que nosso Senhor mesmo delineou para nós. Da mesma forma que o Filho Deus deve morrer na cruz sem nenhuma resistência ou murmuração, podem seus discípulos esperar tratamento melhor da parte do mundo? À vista de tudo isto,
viúva é deveras uma boa ilustração de nós os cristãos, nesta era. O adversário. Assim como a viúva tem seu adversário, também nós, os cristãos, temos o nosso. E nosso adversário é Satanás. Pois o significado da palavra Satanás é adversário, que significa um inimigo, o diabo, vosso adversário, 1 Pedro 5:8. Devemos, portanto, reconhecer claramente quem é nosso inimigo. Saberemos assim como nos achegar ao nosso juiz que é nosso Deus e acusar nosso inimigo. Se desejarmos examinar a raiz do motivo da inimizade que existe entre nós e o diabo, descobriremos que por trás dela jaz uma longa história. Em termos simples, esta inimizade começou no jardim do Éden. Depois da queda do homem, disse Deus, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Por haver o diabo fendo, a nós, os seres humanos, Deus colocou inimizade em nossos corações e também no coração de Satanás. Sabemos que a semente da mulher mencionada aqui em Gênesis refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Ele e o diabo estão em inimizade eterna. Isto é algo que o próprio Deus determinou. Nós que cremos no Senhor Jesus estamos, do lado do Senhor, portanto, não podemos deixar de reconhecer que o inimigo do Senhor é também nosso inimigo. Da mesma forma, Satanás, o inimigo de nosso Senhor, não nos deixará de lado facilmente nem deixará de se opor a nós. Considera o Senhor Jesus seu inimigo, de modo que não tem outra alternativa senão considerar os discípulos do Senhor como seus inimigos também. Mas os que não creram no Senhor Jesus são filhos do diabo, ver João 8:44, e naturalmente o diabo ama aos seus. Entretanto, cremos no Senhor Jesus e estamos unidos com ele, incorremos, pois, no ódio do diabo por causa do seu ódio a nosso Senhor. Tal inimizade se aprofunda dia a dia. Uma vez que o inimigo é tão forte e nós somos tão pobres e desamparados como a viúva da parábola, ele usa todos os seus poderes para oprimir-nos, causando-nos grande perda. Temos sofrido tanto em suas mãos que, por mais que façamos, não enfatizamos o suficiente o quanto os cristãos hoje são perturbados pelo diabo. E se estes erros não forem vingados, sofreremos perda permanente. Pena é que muitos dos filhos de Deus ainda estão inconscientes da opressão de Satanás. Satanás e os santos. Da mesma forma que o adversário maltratou a viúva, assim também o diabo hoje maltrata a nós, os crentes. Quem sabe o quanto já sofremos em suas mãos? É claro que, ao nos perseguir, ele não se manifesta nem age diretamente. Todas as suas obras são feitas mediante pessoas ou coisas. Ele não faz questão de aparecer, pelo contrário, instiga pessoas a agirem por ele enquanto ele dirige em secreto. Da mesma forma que o diabo se disfarçou em serpente para seu primeiro trabalho, assim também se disfarça toda vez que opera hoje. Por causa do disfarce, os filhos de Deus muitas vezes não conseguem reconhecer seu verdadeiro inimigo. Às vezes ele enfraquece os corpos dos crentes, causando doença e dor, ver Atos 10:38, e os crentes podem pensar que seu estado de saúde se deva a problemas de higiene ou de fadiga, sem compreender que o diabo está operando nos bastidores. Quantos cristãos sofrem em suas mãos nesse respeito somente? Às vezes o inimigo incita pessoas a perseguir os crentes, ver Apocalipse 2:10, sendo, portanto, atacados por sua comunidade, amigos e membros da família. Pensam, porém, que isto é devido ao ódio que as pessoas têm para com o Senhor. O que não percebem é que o diabo realmente instiga os ataques. Às vezes o maligno opera no meio ambiente envolvendo os crentes em durezas e perigos. Frequentemente ele cria mal-entendidos entre os cristãos de modo a separar os amigos mais queridos e causar muita dor de coração e lágrimas. Às vezes o inimigo corta os suprimentos de bens materiais dos crentes, reduzindo-os à penúria e até mesmo a morrer de fome. Outras vezes ele lhes oprime o espírito e fala-os sentirem-se deprimidos, inquietos e sem objetivos. Ou pode afligir a vontade dos crentes, fazendo com que percam o poder da livre escolha e desta forma não sabem o que fazer. Ou injeta temor irracional nos corações dos crentes. Ou Satanás amontoa as coisas sobre eles para fazê-los cansar sobremaneira, ou lhes tira o sono para esgotá-los.
ou instila pensamentos impuros ou confusos em suas mentes para lhes enfraquecer a resistência ou apresentar-se como um anjo de luz para enganar e desviar os crentes. É impossível esgotar a lista das do diabo. Em breve, o inimigo criará qualquer coisa que faça com que os crentes sofram espiritual ou fisicamente, que os faça cair em pecados ou sofrer perda e danos. Infelizmente, muitos dos filhos de Deus não têm consciência das obras de Satanás quando sofrem em suas mãos. Tudo o que lhes acontece, atribuem ao natural, ao acidental e ao humano, não discernindo que em muitas ocorrências naturais reside o sobrenatural satânico, como em muitos episódios acidentais reside o enredo diabólico, e como em muitas lides humanas estão envolvidas as manobras malignas do inimigo. Identificar o inimigo. A coisa mais importante que temos pela frente é identificar o inimigo. Devemos ter a certeza de quem é nosso adversário, quem é que nos causa tanto sofrimento. Quão frequentemente pensamos que nossos sofrimentos vêm dos homens? A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6:12. Por isso, toda vez que sofremos pelas mãos dos homens, precisamos lembrar que por trás da carne e sangue Satanás e seus poderes das trevas podem muito bem estar lá dirigindo tudo. Devemos ter a visão espiritual necessária para discernir entre a obra de Deus e manobra de Satanás. Devemos distinguir o que é natural do sobrenatural. Devemos exercitar nossa vida interior de modo a conseguir o conhecimento do reino espiritual para que nenhuma das obras ocultas de Satanás possa escapar à nossa observação. Tal sendo o caso, não devemos nós reconhecer que o que geralmente consideramos acontecimentos incidentais e naturais possam envolver as obras do inimigo nos bastidores? É fácil ver que Satanás realmente está tentando frustrar-nos a todo instante e oprimir-nos em todas as coisas. Que pena havermos sofrido tanto da mão dele no passado sem saber que era ele quem nos fazia sofrer. Agora, parte da nossa obra mais urgente hoje é gerar um coração de ódio para com Satanás por causa de sua crueldade. Não precisamos temer que nossa inimizade com Satanás se torne demasiadamente profunda. Antes de haver a possibilidade de nossa vitória, devemos manter em nosso coração uma atitude hostil para com ele, não mais dispostos a submeter-nos à sua opressão. Devemos compreender que o que temos sofrido nas mãos de Satanás é real e deve ser vingado. Ele não tem direito de nos perturbar, mas o faz. Isto é deveras injustiça, perturbação que não pode ficar sem ser vingada. Clamor por vingança. Ora, depois de a viúva ter sofrido tanto, vem ao juiz suplicando justiça. Isto é algo que devemos aprender a fazer. Não vamos a juízes terrenos, implorando que hajam a nosso favor. Não, pedimos a nosso juiz, que não é outro senão nosso Deus Pai que está nos céus. As armas de nossa batalha não são da carne, 2 Coríntios 10:4, portanto não empregaremos nenhum meio terreno carnal contra os instrumentos, a carne e sangue utilizados por Satanás. Muito pelo contrário, em vez de mostrar impaciência, raiva ou mesmo hostilidade para com eles, devemos ter piedade deles, porque são somente instrumentos de Satanás. Percebamos que na guerra espiritual as armas da carne são totalmente inúteis. Não são somente inúteis, mas todo aquele que as usar, sem dúvida será vencido por Satanás. Segundo está registrado em Efésios 6, as armas espirituais são de muitos tipos. E a mais eficaz dentre essas armas é a oração, mencionada no versículo 18. Em verdade, estamos sem força e, portanto, incapazes de fazer justiça contra nosso adversário. Mas podemos orar a nosso Deus pedindo-lhe que nos vingue. A oração é a melhor arma ofensiva contra nosso inimigo. Mediante ela podemos preservar intacta nossa linha de defesa. Mediante a oração também podemos atacar nosso inimigo e infligir grande perda em seu plano, obra e poder. Esta viúva compreendeu que se lutasse sozinha contra seu adversário não venceria, porque ela, sendo viúva e fraca, não podia jamais levar vantagem contra um vilão como ele. Da mesma maneira, se os filhos de Deus lutarem independentemente sem confiar, por meio da oração, no poder de Deus e no seu apoio para acusar o inimigo e pedir a Deus vingança, eles também serão feridos pelos dardos inflamados. Nesta parábola o Senhor Jesus ensina-nos a melhor maneira de vencer o adversário, que é orar dia e noite a Deus pedindo-lhe que julgue nossa causa contra o inimigo. Oração que resiste a Satanás.
A Bíblia dá-nos muita ajuda nesta questão de orar contra Satanás. Aqui examinaremos algumas destas passagens para aprendermos como oferecer tal oração. Lembramos como em Gênesis 3 Deus puniu e amaldiçoou o diabo depois de sua primeira operação maligna. Nessa maldição divina Deus predisse claramente que a cabeça do diabo seria esmagada pelo Senhor Jesus na cruz. E assim sempre que sofrermos nas mãos do diabo poderemos nos aproveitar do castigo que lhe foi infligido, orando, ó Deus, amaldiçoa Satanás de novo para que não possa fazer o que deseja. Tu o derrotaste no jardim do Éden. Peço-te que, amaldiçoes de novo, colocando novamente sob o poder da cruz a fim de imobilizá-lo. O que o diabo mais teme é a maldição de Deus. No momento em que Deus amaldiçoa, Satanás não nos ousa ferir. Está registrado em Marcos, capítulo 1, que quando o Senhor Jesus expulsava os demônios não lhes permitia falar. Portanto, quando Satanás usa pessoas para proferirem muitas palavras de incompreensão ou violência, podemos pedir ao Senhor que feche a boca e que não lhe permita falar por meio delas. Às vezes, quando pregamos o Evangelho ou ensinamos as pessoas, podemos pedir ao Senhor que proíba o diabo de falar a nosso auditório, para que ele não induza as pessoas a duvidarem da palavra de Deus, nem resistam a ela. Lembra-mo-nos da história de Daniel na cova dos leões. Eis uma oração bastante eficaz: ó Senhor, fecha a boca do leão, não permitas que ele fira teu povo. Mateus 12 dá-nos outro bom exemplo de oração do Senhor. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Vê 29. Sabemos que o valente a que se refere o Senhor é Satanás. A fim de vencer a Satanás primeiro precisamos amarrá-lo, assim imobilizando. Nós mesmos, é claro, não temos a força para amarrar o valente e fazer com que perca sua liberdade de resistir a nossas obras. Mas podemos orar. Em nossa oração podemos pedir a Deus que amarre Satanás e o torne impotente. Toda vez que começarmos uma obra, se primeiro amarrarmos Satanás em oração, nossa vitória é certa. Devemos sempre orar: Senhor, amarra o valente. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 1,8. Assim que percebermos que certa obra é do diabo, podemos orar como segue: Ó Deus, teu Filho se manifestou para destruir as obras do diabo. Agradeço-te ele ter destruído as obras do diabo na cruz. Mas o diabo está operando novamente. Por favor, destrói sua obra em nós, destrói a sua manipulação de nossa obra, destrói seus artifícios em nosso ambiente e destrói todas as suas obras. Quando oramos, podemos orar segundo a situação na qual nos encontramos. Se notarmos que Satanás está trabalhando em nós, em nossa família, em nosso emprego, em nossos estudos ou em nosso país, podemos pedir que Deus destrua sua obra nessa área particular. Judas registra o que o arcanjo Miguel disse a Satanás: o Senhor te repreenda. V9. Depois de tal mensagem, Satanás já não ousou resistir. Portanto, podemos usar esta mesma palavra para nossa oração contra ele. Pedimos ao Senhor que repreenda o inimigo. Devemos saber que o Senhor dá ouvidos a esse tipo de oração. Se pedirmos que ele repreenda, ele repreenderá. Devemos também crer que depois que o Senhor tiver repreendido a Satanás, o inimigo já não é capaz de resistir, pois teme a repreensão do Senhor. Quando nosso Senhor repreendeu o vento e o mar, estes elementos deram ouvidos à sua voz e imediatamente o vento cessou e o mar se acalmou. Sua repreensão produz o mesmo efeito sobre Satanás. Ao ler os Salmos, veremos quão eficaz é a repreensão do Senhor. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. 18:15. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. 76:6. Está queimada de fogo, está decepada. Perecem pela repreensão do teu rosto. 80:16. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. 104:7. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. 106:9. Estes versículos bíblicos mostram-nos o poder da repreensão do Senhor. Se o Senhor repreender a Satanás, este jamais poderá resistir. Quando o inimigo nos oprime, devemos pedir que Deus o repreenda. Está escrito em Mateus 16 que por amor da afeição humana Pedro desejou impedir que Jesus fosse à cruz. O Senhor o repreendeu dizendo: arreda. Satanás, v 23.
Sempre que o diabo fizer uso de nossos amigos e parentes para impedir-nos, por amor da afeição humana, de fazer a vontade de Deus, podemos pedir que Deus afaste Satanás de nós. Está registrado em Mateus 6 que o Senhor Jesus nos ensina a orar desta maneira: livra-nos do mal, v. 13. Como não sabemos o maligno virá para importunar-nos, devemos sempre fazer essa oração. Nosso Senhor Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, Colossenses 2,15. Sempre que virmos o poder do diabo operando, devemos permanecer à sombra da cruz, pedindo ao Senhor que exponha o diabo ao desprezo uma vez mais. O diabo já sofreu a vergonha na cruz, de modo que, baseado em sua primeira humilhação, podemos pedir ao Senhor que o exponha ao desprezo novamente. Humilhado, ele não ousa levantar a cabeça. Então como poderá importunar-nos de novo? Portanto, oremos: ó Senhor, agora estamos firmados aos pés da cruz, pedindo-te que novamente desfaças a terrível arrogância do diabo. A duração da oração. Por quanto tempo devemos fazer tal oração? Sabemos que há muitas orações que precisam ser feitas somente uma vez. Mas nunca será demais fazer a oração que ataca Satanás. O propósito desta parábola de Nosso Senhor é que oremos sempre, Lucas 18:1. Este juiz julga a causa da viúva não pelo amor da justiça nem por outra razão qualquer, mas porque não pode suportar a contínua importunação dela. Não diz ele a si mesmo: julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me? Consequentemente, este tipo de oração deve ser oferecido de modo ininterrupto. A oração contra o adversário não é meramente para os tempos de necessidades especiais, deve ser mantida como uma atitude sussurrada incessantemente no espírito em dias comuns, quando tudo está calmo. O Senhor Jesus, ao explicar esta parábola, pergunta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Este tipo de oração deve, portanto, ser feito dia e noite sem cessar. Devemos acusar nosso inimigo perante Deus incessantemente, pois Apocalipse 12 nos diz que Satanás os acusa aos irmãos e de dia, e de noite, diante do nosso Deus, v. 10. Se ele nos acusa de dia, e de noite, não devemos também nós acusá-lo noite e dia? Esta é a verdadeira vingança: como o diabo nos trata, também devemos tratá-lo. O clamor da viúva continuou até que o adversário foi julgado e punido e ela foi vingada da importunação que sofria. Enquanto houver outro dia no qual Satanás ainda usurpa o mundo, e enquanto ele não for aprisionado no poço sem fundo ou jogado no lago do fogo, não cessaremos de orar contra ele. Não devemos parar de orar até que Deus nos tenha feito justiça e Satanás tenha verdadeiramente caído do céu como um relâmpago. E grande é o desejo de Deus que mostremos ódio mais profundo para com o diabo. Já não sofremos demais nas mãos dele? Ele tem mostrado sua inimizade para conosco a cada passo do caminho, tem nos feito sofrer terrivelmente tanto no corpo como no espírito. Então, por que aguentamos sua perseguição sem reclamar ou orar? Por que não nos levantamos para acusá-lo perante nosso Deus com palavras de oração? Devemos procurar vingança. Por que não nos aproximamos continuamente de Deus e acusamos o inimigo, desta forma liberando a exasperação a tempo reprimida? O Senhor Jesus nos chama hoje para nos opormos ao diabo com oração. O efeito da oração. Qual é o efeito de tal oração? Seu efeito é visto em duas ocasiões diferentes. Primeiro é o efeito imediato. Toda vez que o inimigo é acusado, ele de novo é restringido por Deus e não nos pode ferir. Embora depois de algum tempo ele possa retornar, entretanto, nesse período em que está sendo acusado, não ousa causar nenhuma violência, pois toda vez que reivindicarmos a vitória da cruz, essa vitória se nos torna real uma vez mais. Toda vez que oramos contra o inimigo, sua obra de novo é destruída pelo Senhor e ele é de novo repreendido pelo Senhor. Se orarmos uma vez mais, Satanás sofrerá a urna perda a mais. Quando Deus ouve nossa oração uma vez mais, Satanás perde seu lucro uma vez mais. Mas este efeito vai além do tempo presente. O Senhor Jesus dá ênfase aqui à vingança última. Ao orarmos vezes sem conta, o Senhor repreende e destrói o diabo vezes sem conta. Mas esta oração ainda não é final, isto é, de uma vez por todas,
Porque o diabo fica restringido somente temporariamente, ele ainda deve sofrer a consequência de sua derrota final. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, pergunta o Senhor, embora pareça demorado em defendê-los. Isto se refere à destruição final de Satanás. Sabemos como o inimigo será aprisionado no poço sem fundo durante o reino milenar. Depois ele será jogado, pelo Senhor Jesus, no lago do fogo. Então será a vingança última dos crentes. Por isso, os crentes hoje devem orar muito contra o diabo, a fim de que suas perturbações sejam para sempre vingadas. Agora é o tempo da misericórdia de Deus. Embora ele realmente ouça as orações dos crentes e restrinja as obras do diabo, contudo ainda não lançou fora o diabo totalmente de forma que ele não nos possa molestar. Logo, hoje também é o tempo de os crentes orarem a fim de apressar o amanhecer desse dia. A esse respeito, nossa oração teria o efeito de acelerar a obra de Deus. Se a viúva não tivesse orado pedindo sempre, quem poderia saber quando o juiz teria julgado sua causa contra o adversário? Seu pedido constante apressou o dia de sua vingança. Hoje também devemos agir da mesma forma. Digo-vos, prossegue o Senhor, que depressa lhes fará justiça. Parece que o Senhor aqui está querendo dizer que a rapidez da obra de Deus é determinada pela frequência de nossa oração. Se sempre acusarmos o diabo em oração, Deus nos vingará rapidamente. Quando o Senhor Jesus voltar outra vez, expulsará Satanás dos céus de modo a tirar-lhe todo o poder. A oração que acusa Satanás apressará o dia da volta do Senhor. Trabalhando com Deus. Trabalhando com Deus. Trabalhando com Deus. Sempre pensamos que Deus faz tudo segundo sua vontade. Sem dúvida, isto é correto. Entretanto, é somente um lado da verdade, não a verdade toda. Deus opera segundo sua vontade, certamente este é seu princípio, mas quando ele realmente começa a operar, sempre espera que seus filhos expressem sua simpatia para com sua vontade mediante a oração antes que ele faça qualquer coisa. Como Deus precisa de homens para trabalhar com ele? Verdadeiramente ele tem sua própria vontade, mas deseja que os homens peçam segundo sua vontade. Então ele rapidamente realizará a obra que sua vontade já determinou. Sem a oração de seus filhos, que indica que estão trabalhando com ele, Deus não operará sozinho o que deseja fazer. Destruir o diabo é a intenção de Deus. Fazer justiça aos crentes é, indubitavelmente, sua vontade. Entretanto, espera que seus filhos orem. Assim como o juiz da parábola não teria julgado a causa da viúva se não tivesse ela vindo e implorado, assim também Deus hoje não julgará a causa dos crentes rapidamente se não orarem contra Satanás. Não sabemos exatamente por que isto é assim, mas sabemos o quanto Deus gosta que seu povo trabalhe juntamente com ele. É natural que a acusação deva ser baseada em fato. Mas como os cristãos estão sendo frequentemente perturbados por Satanás, podem acusá-lo perante Deus pelo maltratamento que tem recebido. Isto causar-lhe-á a morte. Os últimos dias. Ao terminar o Senhor Jesus de propor esta parábola, concluiu com uma palavra final: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A julgar por esta pergunta, parece que na época de sua volta haverá grande falta deste tipo de oração entre seu povo. Não fazem este tipo de oração por não terem fé.
Especulam que é coisa grande demais e demasiadamente difícil lançar Satanás fora do céu, no poço sem fundo e depois no lago do fogo. Como a promessa de que o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, Romanos 16:20, depois de 20 séculos ainda não foi cumprida, como posso esperar que Deus destrua Satanás mediante minha oração? O que o Senhor Jesus quer dizer com esta palavra é que no tempo de sua volta iminente as pessoas terão falta de fé para orar acerca deste assunto. Entretanto, é nos últimos dias que devemos orar. Podemos nós ser os poucos fiéis que, nos dias quando tal oração for tão rara, oraremos contra o diabo de forma a fazer com que ele perca a posição e o poder? Sabemos que nos últimos dias Satanás e seus espíritos malignos estarão ativamente operando. Portanto, devemos orar mais do que nunca contra ele e derrubar seu governo. Para falar a verdade, não há maior obra que os filhos de Deus possam fazer hoje do que esta. Quem está disposto a orar contra Satanás pelo amor de Deus e por amor de si mesmo? Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança, e reprime o passo aos meus perseguidores, dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida, retrocedam, e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para minha vida, acorda, e desperta para me fazeres justiça, para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Salmos 35:1-7 e o 23.